Olá, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, pela sua atenção. Esse é o Solada, a sua dose semanal de metal e futebol, não necessariamente nessa ordem. E como agora podemos falar, é a parte sonora da newsletter que você assina em solada.com.br. Eu sou o André Paz e estou na companhia do Thiago Zuma. Fala pessoal, Thiago Zuma aqui, cabeça inchada, semana difícil, viu? Ainda hoje gastamos horas procurando conflitos no running order do Summer Breeze. É o único comentário que eu olhei ali como alguém que infelizmente não vai para o Summer Breeze. Foi assim, aquele show do Night Flight Orchestra no fim da tarde é para vender Aperol. Assim. Tipo, eu imagino, Bem, eu tomaria um Aperol naquele momento, assim, fim de tarde, pôr do sol, né, aquela coisa tranquila. vamos ver como é que vai ser. Não gostei muito do running order não, mas outro assunto, outro tema. Vamos embora, vamos fazer já como é que é. Você falou outro assunto do tema e uma coisa que nós gostamos de fazer bastante. A gente já falou assim, a gente já fez isso no passado, a gente vai fazer isso mais para frente, que é olhar para discos antigos, olhar para alguns clássicos e ver como é que foi o tempo, como é que o tempo agiu sobre esses clássicos. E nós fizemos um episódio do Angels Cry, que particularmente é um episódio que a gente usa muito como teste, eu e o Thiago, para coisas que deram certo, para falar. E a gente estava lembrando, assim, pegando 84, pegando sempre os aniversários. Esse é o ano que ele tem bastante aniversariantes, é o ano que tem bastante gente legal que está completando 50 anos. E a gente até estava brincando assim que o primeiro aniversariante de 50 anos ele é tão bom, mas ele é tão bom que ele teve um spin-off dele que foi um dos elementos tocando ele na íntegra. Thiago, E qual que é o disco de hoje? assim, tá sentindo o cheiro, tem alguma coisa queimando aqui, velho. Céu tão vermelho, não tô entendendo direito o que tá acontecendo, viu? Essa cidade tá em chama, assim. Mas acho que a única coisa que eu consigo ouvir é. Bora. Burn, essa linda história de amor, amizade, camaradagem do Deep Purple. Eu tava brincando que depois que eu escrevi isso que eu vou falar como é que é. Aviso, esse episódio contém doses passistas de ironia. Parece aquelas propagandas de remédio quando entra no rádio assim. Atenção, esse remédio pode causar impotência. Assim, aviso, esse episódio contém doses passistas de ironia. Então, vamos lá. A gente tava brincando assim como é que é. 73, o Purple, depois um dado que o Thiago depois vai repassar. O Purple é uma das grandes bandas do rock ainda é. Tem que dizer. Aquela coisa de expoentes, gente virtuose numa banda, combinando várias influências, uma banda que já tinha gente lançando disco de música clássica. Só que a convivência, a estrada, as coisas acabam cobrando um preço. E aí começa a ter mudança. Parece assim, pô, o time que tá ganhando se mexe, mexe. O Ian Gillan vai buscar novos ares e o Roger Glover diz, espera aí, eu vou backstage, que é uma coisa que o Thiago vai quebrar um pouco. Uh, Isso tinha tudo para virar uma nhaca, tinha tudo para virar um desastre, só que aqui parece que até o erro dá certo, né, Thiago? O erro, a gente vai discutir se isso foi um erro exatamente, como a coisa aconteceu. Porque aquilo, né? Você vai pensar, tipo, um senhor Blackmore, falecido Blackmore, calma, ele tá vivo, Ironia, tá em ironia. algum castelo, isolado, sem noção de realidade. Ele e o Gila nunca foram melhores amigos. Assim, e com o tempo a coisa foi degringolando. E assim, mas já não era em 73 estava ruim. Já em 1971, pela primeira vez, o Blackmore tenta arrastar o Ian Pace para fazer um power trio com ninguém mais, ninguém menos que o Phil Lynott. Assim, né? Então, você vê que mesmo o Ian Pace tinha as reservas dele ali, se queria trabalhar com o Gillan ou não, né? E aí, eles chegaram a fazer gravações com o falecido Phil Lynott, esse sim falecido, né? O falecido Phil Lynott do Tim Lizzy. O projeto ia se chamar Babyface. E já em 71 ali, época do Fireball, eles já estavam pensando em saída de Purple, já não estavam muito felizes, assim. E ainda não tinha saído Machine Head. Então você pensa como as tangentes da história, porque as pessoas já não se davam bem ali. Só que reza a lenda que esse tempo em estúdio do Blackmore com
Pace e o Phil Lynott não foi dos mais produtivos. Eles acharam que o Phil Lynott em 71 ainda não estava um baixista apto para segurar o power trio do jeito que eles queriam. E essa ideia meio adormeceu. E o que aconteceu depois? Eles gravaram Machine Head. E aí a banda foi para a estratosfera, né? Então, esse é o primeiro passo que a coisa acontece. Mas os relacionamentos não melhoraram O sucesso não nesse trouxe período. isso. Não trouxe paz para eles. Muito pelo contrário. E aí, assim, chega 72, Machine Head, Made in Japan, banda estourando, e o Gillan resolve ali, finalzinho de 72, perto do Natal, só dar um presentinho pra banda e falar: tchau, galera, eu não quero mais participar. Só que assim, a banda tinha acabado de gravar um disco, o Woodway Finquia, e tinha turnê agendada nos próximos 6 meses, mas o Gillan fala: eu vou cumprir essas datas, vou lançar promover disco, mas depois disso tô pulando fora. Imagina, né? Gente finíssima aí aqui, humildão, assim, né? O que ele queria, na verdade, era acabar com a banda. Ele percebeu ali na A gravação do patifar, como falamos no We Are, futebol. percebeu ali que os caras, ninguém aguentava mais ele, falou de o clima devia estar uma delícia, né? Falou, vou acabar, vou implodir essa desgraça aqui. E aí você ouve o Rudolph Finkear, vê que é o pior disco dessa fase do Mark II de Purple, então claramente a coisa estava implodindo já sozinho e o Gillan resolveu dar. Estamos à beira do precipício, vou puxar todo mundo comigo, né? Não vou ficar só eu ser jogado lá. Então, aí, aquela deve ter sido uma turnê feliz, todos conversando, bebendo, falando, esse é o último, né? Cada alegria, assim. E o Blackmore e o Pace resolveram, vamos ver se rola esse babyface, a gente tira agora. Utilize já mais estabelecido, Phil Lynott melhor, só que assim, utilize mais estabelecido significava utilize em ascensão. E aí o empresário precisou me falar, ó, Utilize não vai acabar essa história aí do Blackmore, no Phil Lynott não tá pensando nisso não. Mas aí você imagina as coitadinhas dos empresários de Purple, né? Pobres, garotos ricos, assim, né? Tinha uma gravadora para tocar que chamava Purple Records e a banda tá implodindo, né? E aí... Só o PS fora do roteiro. Parece engraçado, tipo assim, ó, agora eu tô falando de Purple Records, eu tava lembrando, parece Apple Corps dos Beatles. Meteu uma gravadora da banda é receita panhaca, né? É isso, né? E, e aí a banda, ele chega, os caras falam, olha, Blackmore e o Ian Pace estão nessa de vão fazer o Power Trio, vão fazer uma banda nova. Aí chegaram pro John Lodge, o Roger Glover e falaram, por que vocês não tocam a banda e arranjam 3 caras novos pra banda, se isso sai mesmo? E eles toparam. O John Lodge e o Roger Glover falaram, beleza, vamos ver o que a gente faz. Não sei o quanto que eles chegaram a correr atrás de alguém com os dois. Mas eles chegaram no Ian Pace e falaram, você vai querer mesmo largar o osso e tal. Vamos ver. E o Ian Pace ficou meio, vamos ver o que acontece, vamos medir meus passos, né? Nem muito por ali, nem muito por aqui. Mas o Rich Blackmore não queria. O Rich Blackmore queria começar uma banda nova, ele queria marcar Purple e estava enamorado pelo Paul Rodgers, né? Paul Rodgers, lembrar, era na época, ele ainda era vocalista do Free, e o Free estava desintegrando, o guitarrista deles, o Paul Kostoff, sofria de problemas de abuso de álcool e ele estava cada vez pior, a banda não conseguia se apresentar, então a banda estava para acabar, se é que isso não tinha acabado, sabe? E aí o Blackmore porque queria trazer o Paul Rodgers para a banda. Para o projeto dele, essa banda nova, na época, nem tanto de Purple, ele pensava. E enquanto isso, o John Lodge e a Pace estavam enamorados por um tal de Glenn Hughes. Eu tinha visto o show Trapeze, esse cara é bom. E começaram a falar pro Blackmore, e se de repente a gente trouxer esse cara também, a gente ia formar o Deep Purple com esse cara também, e o Paul Rodgers. E a ideia começou a subir a ideia, o Blackmore ser Gillan, pensando ali com carinho nessa proposta, vamos dar uma repaginada, botar um cropped, vamos reagir ali, né? A gente começar do zero uma banda nova. E eles chegaram no Glenn Hughes para fazer. Perguntou se o Glenn Hughes queria. O Glenn Hughes, naquele momento, não queria. O Glenn Hughes achava o Purple era meio inglês cintura dura demais para ele. Ele estava caminhando o trapeze, estava lançando discos. Tinha lançado
uh, You're the Songs, You're Just the Music, que é um disco mais soul. E ele não tava muito a fim disso, mas a Trapiz foi tocar nos Estados Unidos e ele viu que, opa, Deep Purple hoje tá grande. Lembrar, Deep Purple em 1973 foi a banda que mais vendeu discos segundo a Billboard, nos Estados Unidos. Eles estavam num sucesso muito grande. Assim. E aí, daí precisa falar, ter dinheiro. E acho que vou tentar dar um jeito nessa coisa. Então você imagina, né? O Purple pensando, Paul Rodgers, novo baixista. Quem ficou triste nessa história toda? Quem começou a olhar do tipo, o que tá acontecendo aqui, meus amiguinhos? Tipo, Roger Glover, né? Tipo, Roger Glover olhou e falou, poxa, vocês estão de sacanagem por cima de mim. Os empresários chegaram pra mim e falaram, vamos montar uma banda nova com 3 pessoas. De repente, vocês estão montando uma banda e estão aí botando pra fora disso aqui, né? E aí, o empresário do Purple olharam e falou assim, Roger, ficar com o Blackmore e o bass na banda, essa coisa pode dar certo, né? Você não quer dar um passinho pra trás, vem trabalhar com a gente aqui na parte burocrática, qualquer coisa você grava um disquinho solo aí, fica calminho, né? Só um PS, só um PS. Aí ele grava, aí ele vai lá, vai adaptar o Olha, Butterfly Ball, como é que é? Não só daqueles discos assim, livros para criança que papai metaleiro pode ouvir, que é genial. Eu sempre te lembro aquela animação do clipe, como é que é? Clipes de Butterfly Ball versus clipes do Yellow Submarine, os dois 80 por hora numa reta, porque que é uma coisa muito legal, que é assim, não só depois do show do Butterfly Ball reaproxima eles e tudo mais, mas eu brinco, é o projeto que depois faz o Dio dublar um sapo. Então, assim, o Glorioso, você pode entrar lá no YouTube, tem o Love Is All, que é uma baita, uma música, com um sapo com a voz do Dio. Isso é genial. Eu preciso fazer, eu tava brincando assim, no roteiro, eu preciso fazer esta referência, porque assim, não só a música é linda, mas assim, o clipe é muito massa. Sim, né? Eu vi o Dio cantando Love Song num show do Purple, quando ele veio com a orquestra aqui. Assim. Também lembrar que esse afastamento do Purple, do Roger Glover, permitiu que ele produzisse o disco de Judas Priest em 77, né? Sim, After Sim. Mas assim, voltando aos planos do Purple, teve um probleminha ali no meio. O probleminha no meio é cantar o de Peter Grant, empresário do Led Zeppelin. Eu tinha chegado no Paul Rodgers e falou, olha, nossa gravadora Samsung, gravadora do Led Zeppelin, e uma que funcionou, né? Ok. E falou, por que você não monta uma banda nova ali? Eu dou dinheiro, você vai ter que contratar gente graúda pra mim junto. E aí surge Bad Company, né? Talvez um dos primeiros supergrupos ali, depois do Cream. E nisso o Black Mars ficou a menos views desse projeto dele, né? E aí eu já tava no plano com os 4 ali, não tinha nenhum plano B, nenhum outro vocalista, o jeito foi procurar, né? E a gravadora lançou uma campanha bastante discreta, de verdade, ó, temos uma banda no nosso roster aqui, esse elenco que tá precisando de um vocalista, mandem fitas, né? Tinha que estar muito chapado em ácido pra não saber qual banda que era essa que tava procurando um vocalista naquela hora. O primeiro Porque como a concurso. gente sempre diz, tudo isso é as claras. O Blackmore Oh, fala do Roger das Claras, fala do Plain das Claras. Não tem ninguém escondendo, não tem ninguém surpreso o que tá acontecendo. PS é o primeiro grande concurso de vocalista do Iron Maiden na história. Exato. E aí reza a lenda que caiu uma fitinha, apareceu lá pra eles, né, entre tantas outras, que tinha um rapaz cantando, imitando o Scott Walker, sabe? O Scott Walker lendário, cantor, e durou décadas, revolucionário em alguns momentos, assim. Quem não conhece a carreira do Scott Walker vai atrás. Mas esse rapaz cantava o Scott Walker de jeito meio esquisito, mas eles ouviram falar, ele tem um timbre que vai ficar legal com o Glenn Hughes. E isso não é tão longe do Paul Rodgers, vai ficar bom assim, vamos chamar o moço pro teste. Aí chegou lá um gordinho, bigodudo, com umas roupas estranhas, de óculos, assim. O cantor falou, a voz do cara é boa mesmo. E aí ele falou, mas não dá pra botar um cara desse na banda, né? E aí pegaram um dinheirinho, compraram umas anfetamina pro cara emagrecer, fizeram uma harmonização facial, jogaram no cabeleireiro, deram um banho de loja nele, apresentaram o nosso novo vocalista, o Sr. David Coverdale.
Exatamente. Agora, só tá lembrando. O gosto por algumas roupas ainda é discutível até hoje, porque ele sempre tem aquele casaco pro Brasil, que deve ter um para cada país que ele vai. Aquela coisa bem Luizão, assim. Mas eu brinco com essa história do Coverdale, para mim, é um conto do patinho feio do metal. E eu até entendo ele ter virado o Mr. Loverman, que ele virou depois, que é Não. totalmente assim, viu? Vocês não deram bola para mim quando eu tava lá, agora o jogo virou, agora é comigo. Então, assim, essa para mim é o melhor patinho feio do metal. Mas indo pro Burn, assim, de fato, a gente estava lembrando e olhando assim que ele é um disco interessante como ele não só passa no teste do tempo, não só ele segue um disco bom de ouvir, não só ele segue um disco com coisas interessantes para olhar agora, mas ele não segue datado, mesmo que tenha aquela coisa você vai dizer assim, poxa, esse é um disco bom ainda hoje. É uma coisa que a gente depois vai tocar no momento faixa-faixa. Parece que cada um está jogando ali. A gente estava até falando, a gente não sabe se era o trauma ou o empresário, mas até o Blackmore, assim, sabe, tipo assim, agora eu brilho um pouco, agora eu passo a bola, sabe entender que precisa fazer o time jogar. Isso vai dar um fruto, isso vai dar um resultado muito bom, né, Thiago? É isso, eu tenho minhas dúvidas do quanto que o Blockmore soube deixar jogar ou ele foi meio que obrigado a jogar daquele jeito, sabe. Mas a gente vai entrar mais específico cada música nisso, assim. E olhando para um outro virtuose da banda, a gente estava brincando assim, olá Jordan Rudess, olá pessoalzinho do teclado, assim, esse é o disco para mirar. Tem a hora que você vai aparecer, tem a hora que o João Lorde chora, a gente comenta daqui a pouco, enfia desde piano clássico até uma cama com Hammond ali, faz bem, faz firula, não é longa, sabe tabelar com riff, então assim, entende a hora do teclado aparecer, entende a hora, em teclado a gente coloca teclado e afins. É. Piano, teclado, órgão, Hammond, o que Hammond. ele colocasse ali, né. O Jim Lloyd sabia brincar, né, ponto, assim. Ele sabia dar quando tinha que rebuscar e colocar as passagens clássicas, ele colocava, quando ele só queria daquele martelada dos pianos de rock and roll, ele fazia. Se era só para fazer a caminha de Hammond, ele fazia também, ou se era para o Hammond roubar a cena, roubava. Quando ele queria duelar com Blackmore, ele soltava os canon ali no meio da solo. E sempre acabava com uma melodia que a gente acaba cantando junto, né? Ele tinha isso também, assim. Então, ele era hábil, assim, ele soube se equilibrar, né? Então, se ele soube fazer esse jogo duplo ali, né? Vamos com o Roger Glover para ver qual que é seu, por onde que a coisa é melhor, né? Então, assim, era um ambiente tóxico no Deep Purple. Eu entendo que alguém não fosse pro confronto direto com ninguém, fosse só tentando ver para onde que as peças estavam se encaixando. Acho que se a gente fosse pensar, pensando alto agora, é quase uma definição de uma mexicana, assim, porque é todo mundo um apontando o revólver com uma mão Ah, para é outra, isso. assim. Não é nem briga de bar, é uma mexicana, assim. Mas vamos para o que a gente já falou, vamos para a lição de anatomia, assim, passo por passo. Eu estava brincando que talvez Bird é aquela coisa que, assim, é um senhor cartão de visitas, é aquela coisa que você olha e diz assim, ih, disco sem o Ryan Gillan, ih, esse negócio vai dar certo, ih, cadê Ryan Star, ih, cadê Speed King? Aí, puf, toma outra animal. Aqui, ó, toma, é tão rápida quanto. E o cara canta, e ainda não tem um que canta, nós temos dois que cantam. Assim, é outra coisa. O próprio Coverdale não é, a gente brinca assim, não é o Coverdale Love Songs, isso depois a gente fala lá na Mistreated. Mas eu brinco assim, é a hora que assim, toma, tava reclamando que ia ter um vocalista, agora eu te entrego dois. E aí é um tapão na cara, assim. Isso, né, e 2 vocalistas, né, não é um vocalista só fazendo backing, são eles Exato. fazendo, eles revezando, eles se complementando. Acho que Burn é a música quando Blackmore imaginou esse line-up, ele imaginou a Burn. Falou: "Essa é a música que eu quero fazer, a música que esse line-up vai fazer, vai ser sensacional". Aquele riff pesadão, a levada rápida, de fato, o Deep Purple pesado do In Rock, do Machine Head, mais repaginado, com os 2 vocalistas. Então, assim, eu acho que aqui tudo funcionou, todo mundo se equilibrou ali, a música é perfeita, é nota 10, tem que falar isso.
Tem uma história como é que o Coverdale teria escrito 3 vezes a letra, que ele diz assim. Eles falam que a letra, o nome original da música era The Road, então no refrão era The Road. "Oh, E aí, ó, mudar, assim. como é que é? Caramba! Estou lembrando de uma música do Gilberto Gil também, que o refrão era outro e muda depois, você fica na cabeça. Caramba, é do Mundo Luar, uma das letras do Liminha, é uma coisa muito engraçada, mas ok. Mas é muito isso, The Road, aí tipo, a gente diz assim, que a gente não sabe se é nervosismo de dar certo, se é receio de dar certo, mas tirando a mística de fora, é você pegar uma ideia e ir polindo a ideia. Reouvindo agora pro episódio, eu fiquei muito com essa coisa, tipo assim, como você vai lapidando uma ideia? A ideia é boa, mas ela tá bruta, então eu vou lapidando. E aí E depois, você parar pra pensar também, assim, é muito rápido. Acho que a gravação do disco é um mês, sabe? Eles não têm muito tempo pra ficar indo atrás ali. Eles acabaram uma turnê em junho já pra colocar e gravar esse. Tem que procurar um outro vocalista, tem que gravar um outro disco, tem que soltar. Fez bem rápido, então não tem muito tempo pra ir lapidando. Né? Você vê que a letra só, a música a gente devia ter ficado próximo um dois. é uma coisa assim, vamos lá, a pressão tá lá, o campeonato vai começar, vamos embora, Exatamente. então tá lá. E aí depois passa para Might Just Take Your Life, que eu brinco assim, que aquela entradinha depois eu fiquei me dando conta. E lembra muito daquele tema inicial do Beavis and Butthead. Tá? Fiquei na cabeça com isso depois. Mas a Might Just Take Your Life, já aí a gente começa a ver que o resto da banda começa a desafiar essa visão do Blackmore da banda. Então o riff de entrada já é o órgão clássico ali do John Lord carregando, a ornamento já está mais cadenciado, o Blackmore mais trabalhando, preenchendo do que riffando exatamente. E aí você começa a ver, porque essa leva swingada que o Glenn Hughes estava desenvolvendo no trapeze, ele vai levar para o Purple e o Ian Pace adora, o Ian Pace já pega, e aí você começa a ver a balança de poder ali. Ian Pace que estava para sair, para formar um power trio com o Blackmore, de repente ficou no Purple por causa do John Lord, agora ele já está ali chamando o Glenn Hughes pro lado dele. Você começa a ver que as coisas começam, os equilíbrios começam a mudar, a mexer, né? O Blackmore perdendo um pouquinho de poder, aí você vê, o vocal tem uma pegada meio Motown, achei, assim, né, meio soul, assim. Mas aí nessa banda, a música é uma música mais comercial, você cantar junto, aquele refrão delicioso de você cantar. Mas a música é equilibrada, assim, né? Você vê, é tipo, é Purple mostrando, vencendo. Tipo, é uma banda nova, renovada e que tá funcionando e que tá te apresentando uma música comercial que funciona. Não necessariamente uma vitória pro Blackmore. Então, e aí é o que a gente vai vendo. Aí tem uma coisa que você falou de apresentar, e aí eu brinco assim, que depois lay down, stay down. É o momento que o Ian Pace diz assim: apresento-lhe o meu amigo Cowbell. E aí esse cara vai fazer a diferença para mim desse entrar no miolo disso. Eu estava até tentando pensar o que seria Cowbell em português. A gente tem uma gogô que são dois Pra mim é Cowbell. lonely. Dois. Também não sei, sempre É, chamei de cowbell a vida Bell. inteira. Até porque maldita internet que a gente ficou com essa história do More More Cowbell. Cowbell. cowbell, né? Exato. E aí acho que daí tem essa coisa que a gente faz, essa coisa que ele começa a dobrar e brincar com o John Lord, e aí tem esse talento feroz do senhor Ian Pace, que é essa coisa que ele praticamente começa a brincar de metrônomo humano. E se a gente voltar para o episódio da semana passada, que a gente estava reclamando de coisas muito robóticas, aqui é aquele robótico que você fala assim, não, mas o cara é robótico, mas ele é humano ainda. Então, assim, aqui tem uma Então, coisa muito. assim, se eu for começar a falar de MPC, sempre pensando nos meus bateristas favoritos, porque ele consegue, ele marca tempo, mas ele quebra tempo e ele acompanha, ele preenche, ele faz tudo que acho que um baterista é meu modelo de baterista perfeito. Assim, ele sabe a hora de subir, a hora de descer, a hora que ele quebra, a hora que ele quebra, a hora que ele só vai acompanhar. Então, acho assim. Esse a gente vai pegar a Lay Down, Stay Down, assim, o John Lord martelando o piano ali, rock and roll pesadíssimo, assim. E aí o Blackmore volta a subir na balancinha, o Blackmore pegando o riffzão, uma música mais pesada. Mas aí o Coverdale e o Glenn Hughes já dividem o vocal, eles harmonizam muito bem, aí tem um falsetezinho perdido ali, né? Sim, esse riff, você
lembra Breaking All the Rules do The Frampton, assim, meio de longe, assim, mas acho que o The Frampton tava com ele na cabeça quando É, foi isso, assim. provavelmente. Agora quando eu voltando, assim, eu acho essa música que eu tava ouvindo agora foi a que eu pensei que talvez fosse uma das poucas músicas que o Gillan conseguiria cantar desse disco. Encaixaria no vocal dele, assim. Né? As harmonias, apesar de funcionarem muito bem, elas não são alguma coisa tipo que elevam a música tanto quanto funciona. Tipo, a Anguila conseguiria do jeito dele cantar e deixar assim legal também. Para fechar esse primeiro lado A, assim, como é que a gente brinca, como é que é. Frases que você vai ouvir muito aqui no Solado. Quando o lado B de um disco é bom, é sinal de que o disco é muito bom. Então, esse lado B depois a gente vai entrar no lado B do Burn. Mas para fechar o lado A tem Sail Away, que é um blues puxado pelo John Lord, só que daí de novo volta que o Thiago falou. Tinha um carinha chamado Glenn Hughes, que tá ali junto, que tá ali brincando de baixo, que tá ali entendendo que é o poder do baixo, como usar o baixo. Não reclamando do Roger Glover, mas é outro jogo, é outro nível de jogador. Desculpa dizer isso, não tem, não é preciso dizer. E começa a aparecer muito mais uma coisa que depois vai aparecer na Mistreated, que é essa coisa, tá, a gente vamos fazer um blues um pouco diferente, vamos fazer um blues um pouco mais quebrado, mas também não monótono. Ali eu estava lembrando como é que é, tem uma ponte ali que vai virar um solinho aos 13:10, que parece que vai ser longo, e aí pá, fecha, entra o refrão. Então, assim, respira um pouco, vamos fechar bem esse lado A. Tem um pouco essa cara aqui. Então, eu acho engraçado que o riff dela é um riff que me lembra Sabá de vez em quando, Gravizão, era pra ser bem pesado, mas aí chega a levada funkeada e muda tudo. É essa a graça. Então, exatamente, é graça pra gente. Não sei se o Blackmore achou graça disso. E aí eu volto, a gente tá falando essa balança de poder, assim, e essa música vai indo e vai ficando cada vez mais soul, assim. Então, Blackmore deve olhar, pô, não era pra isso que eu escrevi esse riff. Mas, assim, o que faz o Burn excepcional, né? Essa eterna batalha do Blackmore querendo colocar peso, Pace e o Hooks, o Glenn Hughes trazendo groove, os dois vocalistas colocando harmonizações que tem soul, John Lord equilibrando no meio disso tudo, assim. Então, lado A já mostrou, escancarou isso com perfeição, e aí vai vir o lado B. Aí vem aquela coisa que você pensa como é que é. Ih, lado B. Agora vem a parte mais calma, agora vem a parte que vai ficar sem graça. Errou! Daí entra e o Full No One, para mim é a música, para mim é a música do disco. Perdão, assim, para mim é a música. Eu quando preciso confessar que quando a gente pega para reouvir, preparar o roteiro, essa desgraça ficou na minha cabeça, assim, que eu fiquei reouvindo num loop maldito, assim, para não usar outra palavra. E eu acho que, assim, tem duas melodias casadas para um arranjo que estão combinando ali. Posso cometer uma heresia, mas eu acho que é o melhor trabalho do Iron Pace. Tem duas músicas que elas estão separadas e ali a banda vai fazer essas duas músicas virarem uma música só. É uma coisa que é o cowbell da melodia e de repente, bluf, vai virar uma batida mais de bateria pesada no refrão. Então, assim, Eu é algo que aqui tá a habilidade deles. Até estava lembrando, tem uma versão, aquela gloriosa do California Jam 74, que é muito engraçado, porque eles estão todos solando assim. Você pode procurar no YouTube, é lindíssimo assim, porque tá a galera assim olhando, assim, com a cara meio embasbacada, vai virar o solo, vai virar o Demil. E aí, só que é legal que o Blackmore começa a fritar e tal. E a galera toda meio, tipo assim, pousou um alien na nossa frente, a gente não sabe o que está acontecendo. E a galera não agita muito, tá todo mundo olhando assim, é muito engraçado. E para mim, o Thiago falou de referência, para mim, ela é muito engraçado, assim. Para mim é como se fosse o Steely Dan fazendo heavy metal. Eu tenho na minha cabeça isso. Em 4 minutos e 20 segundos, a não ser, aliás, ser 4 e 20 é curto, é uma coisa tipo assim, deu, não precisa de muito tempo para fazer o estrago. Então, eu queria dizer ser uma mosquinha para poder alguém ter filmado o estúdio nessa hora. Quando ele começa a levada de bateria dele, e o Blackmore vendo aquilo ali, falando, mano, que diabo esse cara tá fazendo?
E o Glenn Hughes ali do lado tentando dar uma sambadinha, se acompanhar, aquela levada quase assim. E aí o Blackmore fala, como que eu consigo isso? E de repente ele compõe aquele riff absurdo pra música. Só que aí ele fala, vocês querem usar esse riff meu, amigo, aqui a gente vai, eu também vou tocar aí. Vamos pra balança de poder, o Blackmore subindo um pouco, pra daí a música ficar pesadona. E aí ele poder fritar no solo, e isso, sabe? Tipo, o Glenn Hughes vai terminar harmonizando a música, assim. É legal que essa balança de poder não é uma música de cada vez, é na mesma música que eles estão se digladiando, querendo colocar, e eles conseguem, nesse disco, excepcionalmente, eles conseguem achar sempre equilíbrio. Produção ali é nota 10, produção acho que o Martin Birch que É Martin produziu, Birch, Martin Birch. então aí nota E 10 pra ele. não, aquilo para eu tava brincando que eu tava chamando de música Lego, porque tudo tá encaixadinho. Parece quando tu pega um set de Lego grande e tá montando, tu fala, cara, isso não vai dar certo. Aí de repente chega uma hora que tu começa a encaixar as coisas e montar e fecha. Então assim, tá, fechou. Então assim, aí agora você falou disso, eu tava lembrando de outra coisa, assim. Essa é a hora que eu amaldiçoo, assim, ó, desculpa, assim, inveja. Eu sei que é sentimento triste, mas assim, ó, essa é a hora que eu, tipo assim, eu tenho raiva daquelas pessoas que tiveram naquele show da Run Devil Run do Paul, que era o Paul, o Ian Pace e o Gilmour no Cavern, assim, a distância naquele palco grande do Cavern. Então, assim, a gente volta a falar, senhor Ian Pace, muito obrigado, aqui está a sua contribuição para a música. Ele é sempre atrás de querer montar um power trio, né? Assim. Vamos lá, né? E continuando disso, acho que o próximo é What's Going On Here, Exato. né? Que aí é o Purple, o público está mais habituado a ouvir, mais rock and roll. Outra que eu acho que caberia na voz do Gillan sozinha, que as harmonias chegam a ser fazer tanta diferença assim. Mas acho que é a música mesmo memorável do disco, assim. Eu acho que chega na hora desse disco, você já tá meio que acostumado em ver essas batalhas de Purple, das influências diferentes. O Purple, essa música, a música fica mais na John Lord, o Blackmore comandando um riffzinho, John Lord faz um solo, que é aquele solo de piano, aula inaugural, curso de piano para Rock and Roll 101. Assim. Total. Mas é assim, os dois vocalistas também deixam o jeitinho deles lá, porque tem que mostrar que é uma Tree que tá tocando, assim, mas é uma música que eu não lembrava dela se não tivesse ouvido o disco. Assim. Isso Mas, que o Bunny é meu disco favorito do Purple, mas eu não lembrava dela. mas aí veio um ponto que a gente estava lembrando na hora de fazer o esqueleto do roteiro, assim, que é um disco tão bom que mesmo a música, assim, que você não É lembra, é isso, muito boa. é isso, exato. É aquela coisa que, assim, o solo parece que, assim, é tudo aquilo que um musicista clássico vai usar e você pensa, agora o cara vai fritar, vai... E aí eu Não, é né? simples, é direto. Então, assim, eu acho que isso falou do Glenn Hughes e do Coverdale, assim, de novo, esta é a banda que você conhece de uma outra forma. Me lembra muito, tava escrevendo o roteiro, me lembra muito um pouco essa coisa Marillion, assim. Essa é a banda que você conhece, mas de uma outra forma. Segura, pega na minha mão que dá certo. Mas também uma música que representa bem essa fase, representa bem esse tempo do Purple. Isso, né? Aí vamos agora, respira, prepara, que aí vem Mistreated. E aí, Mistreated chega, aquela é o momento em que o Hit Blackmore olha e fala: a música é minha, vai ser do meu jeito. Ele diz que eu vou fazer. E reza a lenda que ele mandou apagar os vocais do Glenn Hughes, porque ele achou que o timbre do Glenn Hughes estava ofuscando o timbre de guitarra dele. Então, não, fica só o Coverdale cantando. E aí o Coverdale entrega a interpretação que é pra falar, tô aqui, cheguei, gente. Emulou seu Robert Plant interno, gemeu, deixou as moças todas animadas. Mas ainda assim, né, cara, virou muito mais um cartão de visitas do Blackmore do que do Coverdale. É engraçado isso. Blackmore seguiu tocando muito mais essa música do que o Coverdale. O Coverdale toca um pouco na primeira fase do Purple, mas ignora a partir da segunda fase.
Mas o Blackmore basicamente tocou com o Rainbow o tempo todo. Eu até fui ver se ele tinha tocado quando o Joe Turner vai cantar, mas eu vi que o Joe Turner não cantava essa música no Rainbow, felizmente. Como diria o Medo e Delírio brasileiro. Por que será? E aqui é interessante porque essa habilidade do Blackmore, o que poderia ser um blues, a gente brinca assim, o que poderia ser um blues genérico, não é um blues genérico. Pelo contrário, ele arrasta mais o blues. E nesse arrastar, ele vai dar espaço para o Glenn Hughes aparecer aqui embaixo. Como é que é? Essa coisa, olha, eu te tosei na voz, mas eu tô te respeitando no baixo. Tô te Ah, respeitando, mas assim, você vai tocar desse jeito. exatamente, como eu quero. Vai aparecer pelo Sim. baixo. E eu brinco assim que isso ajuda muito bem essa coisa da sofrência. Eu estava lembrando assim, usar uma palavra contemporânea dessa sofrência do vocal do Coverdale, explicando como é que é uma coisa meio Tim Maia, assim, choroso, assim, tipo, quando tipo assim, olha, você me deixou lá atrás, não sei o quê, então, ó, não deu bola para mim, toma. E disse assim, não daria certo se não fosse a cozinha, se fosse esse baixão. E na minha cabeça a gente está falando de relações assim, costurando assim. E na minha cabeça ela me lembra muito essa parte do quando as notas da guitarra estão mais alongadas para fazer o compasso do blues. O ritmo do baixo me lembra, o do baixo e bateria me lembra muito aqueles miolos da Echoes do Pink Floyd. Tum, 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 fica muito parecido na minha cabeça. Então, assim, óbvio, Echoes nasceu 2 anos antes, mas Uhum. essa progressãozinha é uma coisa que fica funciona muito. E aí tem, assim, pra gente, já que a gente repassou a posição de cada um no momento do gol, assim, e também o próprio teclado do John Lord estava brincando assim, se ele alonga um pouquinho mais a nota, vira um Serge Gainsbourg, assim, vira um sabe aquela coisa, aquela moteleira, assim. Então tá na beirada troca de nota. Então, assim, é uma fina habilidade que tudo funciona ali. E esses 3 caras dizendo assim, ó, sobe para ataque que aqui atrás a defesa a gente garante. Só que essa é uma defesa, usando brincar com a metáfora futebolística, assim, essa é uma defesa que é Gamarra e Mauro Galvão. Ela não é uma defesa toscona, ela é uma defesa muito elegante. Então, assim, funciona por conta disso. Sim. E aí a gente falou Pink Floyd, falou do Joe Lord jogando, e aí a gente chega na última música do disco, né? A200, A200, né? Instrumental. Fecha o disco e aí tem aquela bateria meio marcial, meio futurística, apocalíptica, assim. É a música prog do disco, provavelmente é a música que falaram a John Lodge. Beleza, você foi gente boa com a gente esse disco todo, brilha aí, que esse momento é o seu, a gente só vai jogando junto. Inclusive até o Blackmore só joga junto nessa música. E aí a gente pensa que esse tema todo futurista, papapá, e 800 foi batizada em nome de um creme para tratamento de chá, também conhecido como piolho das genitálias. Coisas assim, tipo, você imagina uma história escabrosa, assim. Tem É, um. é tipo aquela história, como é que é a lenda por trás de Zito do Angra. Aí você Cara, imagina, não, tá, tá isso aqui, parará, parará. Ah, é Nib isso. do Black Sabbath, né? Exatamente. Funcionou assim. A gente brinca assim que você falou essa questão tipo assim, lembrando o Street da penúltima e 800, a última música do disco, que fecha essa história. E acho que essa coisa, eu tava pensando muito nessa palavra quando eu coloquei no roteiro, mas eu vou usar ela, não sei se seria ela, mas assim, talvez uma das coisas aqui é que a empáfia da banda foi tipo assim, é que nem você falou, kudos pro Martin Birch. Então, assim, ele consegue concentrar essa empáfia, essa prepotência deles pro final. E parece tipo assim, então tá, você quer ser virtuoso? É que nem você falou. Tá aqui, ó, acabou o disco, beleza, só faltou. Beleza, vamos lá. Me lembra como é que é isso me lembra pelo tema, como é que é? Um disco de sci-fi de um músico português, José Cid, que depois faz músicas portuguesas, mas é uma coisa que nem você falou como é que é o sci-fi apocalíptico, assim, aquela coisa clássica. Uhum. Cara, e aí a gente pega, né? Que você vê o trampo que deve ter sido pro Martin Birch equilibrar isso tudo, e você vai perceber que acabou sendo um momento único de Purple Burn. E eles voltam em estúdio ainda em 74 para gravar o Stormbringer, que sai no final do ano.
Mas, assim, o Blackmore já não tá feliz, tá? Claramente, o Blackmore é subjugado, diz que ele vê que não estão, ele não vai conseguir mais reconquistar a base de poder, e em dezembro de 74, ele já tá sentado com o Sr. Ronnie James Dio no estúdio para gravar o cover do Quatermass, a Black Sheep of the Family, que é o pontapé inicial para outra banda dele, mas aí é uma outra história. Estava lembrando assim, como é que é. Isso caiu. Como é que é? Caiu no loop que eu fui ouvir o Rainbow depois pra caramba. A gente vai mais adiante entrar nos Rainbows e afins. Isso caiu no meu loop, assim, muito engraçado. Eu fiquei num loop de. Como é que é? De. You Full No One, Rainbow, Jill, You Full No One, Rainbow, Jill. Fiquei fazendo um loop, assim, muito engraçado nos últimos dias. Não, Estava eu lembrando. fui mais pro meu trapézio, assim, que eu Isso. queria entender onde que o Glen Hughes estava. Eu queria, foi assim, então, pra mim, eu nunca tinha ouvido muita atenção no trapézio, só uns com o outro. Eu fui ver os discos do trapézio com o Glen Hughes, eu queria entender mais ou menos qual que era a evolução dele, musical, quando ele entrou no Purple, assim, entender isso. Então, eu fiquei, Não te interromper, eu tava falando da história do Trapeze. O Trapeze que acho que a Hellion andou lançando bastante coisa no Trapeze não Nacional. sabia, não nem sabia. Andou lançando as coisas malucas, assim, como é que é. Essa semana que saiu, como é que é, o Item Smile do David Roth Nacional. Corrigindo um hiato de anos em CD, assim. Tem que até, reservei o meu, tem que buscar. E saiu, como é que é, o O You U812. Wait One Two, que É, é a resposta, né? exato. O You Wait One Two. Eat Também and saiu, smile. Oh, you wait one. saíram os dois juntos, assim. Quantos anos demorou pra você descobrir que o You Wait One Two era uma resposta pro Eat and Smile? Exatamente. É. Mas eu estava lembrando como é que o Burn, a última edição dele é uma remasterizada de 2004, que tem 5 músicas extras, na verdade, um single e mais outros remixes de 2004. E aí a gente acabou de descobrir antes da gravação que a minha edição comprada no Mercado Livre é pirata! Mais um daqueles Isso. gloriosos piratas lá na Galeria do É, Rock. o André tinha dito, só tem a letra. Assim, não. Tô lendo os liner notes do disco pra escrever, assim, tem um monte de coisa. Meu tem. Mas beleza, eu comprei essa versão, peguei a versão gringa, pirata, da versão gringa. Então pode ser que tenha saído uma versão nacional mais baratinha, né? Mais simplesinha, mas não, era pirata mesmo. Prestem atenção nas compras que vocês comprem, vocês fazem no Mercado Livre. Exatamente, exatamente. Assim, ó, fué, fué, tá? Lembrando também que, curiosamente, coincidências do destino, 10 anos depois, ou seja, 40 anos atrás, Exatamente, né? Porque a gente está gravando antes do aniversário do Burn, mas o Slide Lee fez aniversário, acho que nesses últimos dias, há dois exatamente, dias da nossa gravação, finalzinho de janeiro. a gente vai Esse janeiro depois. que não termina, não. Exatamente. Apesar que eu brinco que, na verdade, para quem tem CLT, é fevereiro que não termina nunca, porque vem o salário das férias lá e complica. A gente vai voltar dele no futuro, provavelmente. É por isso que a gente vai comentar alguma outra coisa. Eu não posso deixar de comentar que aqui em casa nós somos altamente fascinados pelo refrão de Love Ain't No Stranger. É genial. Love Ain't No Stranger, I Ain't No Stranger to Love. O amor Praticamente. não é estrangeiro. É praticamente assim, ó, o Yoda fazendo uma declaração de amor, entende? Até hoje a gente tem uma piada interna aqui em casa com isso, assim. Essa que é legal, você pegar o Slide Lee, que a gente ficou discutindo todas as disputas de poder do Burn e o Slide Lee, o extremo oposto, né? O disco que o Whitesnake, o dono é claro, e o Slide Lee é o dono resolvendo dar um chacoalhão, falando, vamos mexer nisso aqui. E ele é literalmente o disco da transição, porque ele tem dois discos, né? Tem a versão UK, que é gravada pela versão mais bluesy da banda, e aí na hora que eles vão lançar nos Estados Unidos, a galera olha e fala, não vai funcionar isso nos Estados Unidos, e aí eles trocam músicos, regravam parte do disco, e lançam nos Estados Unidos, e aí catapulta o Whitesnake em estratosfera, lá na crescente cena rádio rock. Uma história até bem divertida de se contar para quem procurar ler isso.
depois a gente volta nela, assim, brincando como é que é. A gente brinca e diz assim, e depois você pensa que é só o Ozzy que mexia, trocava músico. Não, ele só A segue do os amigos Ozzy é dele. um pouco pior, né? Como é que é? Tipo, o Ozzy, pelo menos, acho que chama, como é que é? Eu não lembro. Acho que é o Bruce Dickinson que faz os liner notes de alguns dos remasters. Né? Não é remaster, aquilo é outra edição, aquilo é. Aquilo como é que é? Se a gente está em 2024 gravando um podcast, no momento em que tem faixa dos Beatles trocadas que a IA ajudou a limpar para poder fazer um mix novo, aqui era na raiz, entende? Aqui era, não tem IA, tem o engenheiro e o paga, grava por cima. A gente brinca assim, é um disco voltando assim, o Slide Dint vai voltar, essa coisa que vai, que ele falou, hard rock, essa coisa que vai. A gente brinca assim, é tão bom, assim como o Burn, ele é tão bom que como é que é? Você fica, como é que é assim, ele é tão bom que até hoje o Coverdale está faturando em cima disso e agora vai fazer essa passagem de bastão também. Isso é uma outra coisa para a gente voltar e olhar um pouco. Isso que a gente fala, né, Thiago? Talvez o segredo do Burn é isso. É um disco que você tem muita gente boa e que, por uma força do destino, vai ter que aprender a jogar um pouco junto, nem que seja naquele momento. E quando você espera uma coisa que vai ser rápida, que vai ser de um jeito, ele acaba sendo quase um disco muito mais para você ficar acompanhando com o corpo, com a cabeça, quase uma dancinha do que um disco rápido de bater cabeça. Fechando essa Contigo. história, vou falar. Não, Yeah. a gente estava lembrando como é que é. Porque você pega ali esse lado B, é nada como um lado B ali. Para fechar essa história, como é que é? Como dizia o choque de cultura, você achou que não teria reta final da NFL aqui? Achou errado, tá? A gente vai ter como é que é a mobilização de multidões torcendo pelo tio Kelsey. Como é que é? A mobilizadora de multidões torcendo pelo tio Kelsey, dona Taylor Swift. Como é que é? A esperança do Pentágono em não deixar o Trump virar presidente, né? Os caras Tudo. deliram, né? Não, eu acho muito engraçado do lado comercial. Não lembro de cabeça, mas tem um cálculo de não sei quantos milhões a Taylor Swift trouxe para a NFL de impressões em redes sociais, compra ilimitada. Então, tem uma história que parece que alguém da NFL teria agradecido, tipo assim, olha, muito obrigado, você realmente ajudou. Essa semana, como é que é a esposa do Yusik, do 49ers, que customiza os casacos, ganhou autorização para poder customizar casaco. Então, provavelmente vai ter uma linha dela customizando casaco também daqui a pouco. Vira tudo, vira o evento. Infelizmente, eu sei que é complicado, eu sei que é complicado. Eu gostaria de 49ers, mas na minha cabeça acho que da Chiefs. Thiago. Assim, eu não gostaria de 49ers de jeito nenhum, então estaremos torcendo pelos Chiefs, assim, pelo Mahomes, assim. Muito obrigado, Detroit, Botafogo, Lions, assim. Vai mandar jogo no Engenhão da próxima vez. Exatamente isso que fecha com o Taylor Swift. Esse que é o pior. O que Ai, fecha com o Taylor Swift. É aquele momento assim, como é que a Taylor Swift é a nova Adele. Aquela época que você entrava numa loja e tocava Adele uma vez por dia. Assim, aquela coisa maluca. Mas é isso, foi o episódio que a gente é, dissecou, nós andamos assim, foi legal. foi, acho que o Obrigadão. roteiro mais longo que a gente escreveu. Mas foi o roteiro mais divertido também que a gente escreveu. Exato. Diga-se de passagem, como diz o craque Neto. Como é que é? Filho ilustre de Santo Antônio da Posse. Obrigadão pelo play, obrigadão pela atenção. Cadastre seu e-mail, receba nossa newsletter solada, lá em solada.com.br. A gente gosta de dizer como é que é mais notícias do que chutes errados do glorioso Yuri Alberto. Valeu, pessoal. Não gostaria dessa referência. Até semana que vem.